O terremoto de Jericó que destruiu a mesquita de Al-Aqsa. O terremoto de Jericó de 1927 refere-se ao terremoto mais poderoso e destrutivo na área da Palestina durante o século XX, um evento devastador que abalou o mandato britânico da Palestina e da Transjordânia em 11 de julho de 1927 às 13h04 local. O epicentro do terremoto foi na área norte do Mar Morto. As cidades de Jerusalém, Jericó, Ramla, Tiberíades e Nablas foram severamente afetadas e estima-se que, pelo menos 287 pessoas tenham morrido. Esse evento levantou e ressurgiu a questão judaica. A mesquita de Al-Aqsa foi destruída pelo terremoto, revelando materiais do passado, ainda do primeiro templo de Jerusalém. Veredestri em 1977, localizaram o epicentro do terremoto perto da Ponte Dâmia, no Vale do Jordão, perto da cidade de Jericó. Uma investigação posterior de AVM em 1999 colocou o epicentro cerca de 50 quilômetros mais ao sul deste local, perto do Mar Morto. O terremoto teve uma magnitude de 6,3 se o epicentro estava localizado a uma profundidade de 15 quilômetros. Mandato britânico da Palestina. O número de mortos em Jerusalém ultrapassou 130 e cerca de 450 ficaram feridos. Cerca de 300 casas desabaram ou foram gravemente danificadas a ponto de se tornarem inabitáveis. O terremoto também causou danos significativos às cúpulas da Igreja do Santo Sepulcro e da Mesquita de Al-Aqsa. Terremoto em Nablas e Tiberíades, Ramla e Jericó. Em Nablas, o terremoto foi particularmente severo em Nablas, onde destruiu cerca de 300 edifícios, incluindo a Mesquita Anassa e as áreas históricas da Grande Mesquita de Nablas. Afetou particularmente as casas localizadas na parte sul da cidade, nas encostas do Monte Gerizim e na zona aluvial entre este e o Monte Ebal. Houve mais de 150 mortos e cerca de 250 feridos, restante do mandato britânico. Em Jericó, algumas casas desabaram, incluindo vários hotéis relativamente novos. Em um deles, 3 turistas da Índia morreram. 4 Ramla e Tiberíades também sofreram danos significativos. Emirado da Transjordânia. Emirados da Transjordânia. Emirado da Transjordânia, a cidade mais atingida na Transjordânia foi Assalte, onde 80 pessoas morreram. Pelo menos outras 20 pessoas morreram no resto da Transjordânia. Conclusões. Segundo estudos, cerca de 12 grandes terremotos causaram enormes danos em cidades da região nos últimos 1000 anos. No ano de 1033, por exemplo, um grande terremoto destruiu as muralhas bizantinas que envolviam a cidade velha de Jerusalém, colocando abaixo a mesquita de Al-Aqsa. Jerusalém sofreu outro terremoto severo, de 6,7 na escala Richter, em 15 de janeiro de 1546. Quando a Igreja do Santo Sepulcro foi destruída e o Domo da Rocha, também sagrada para muçulmanos, seriamente danificado. Mas não é preciso ir tão longe no passado. Em 2004, um tremor de magnitude 5 também assustou. Em apenas 20 segundos, o abalo gerou pânico em Jerusalém e em Belém, causando pequenas fraturas em partes da Igreja da Natividade onde, segundo a tradição cristã, Jesus nasceu, que havia passado por uma restauração duvidosa em 1999. A Terra Santa fica no centro da chamada falha sírio-africana, uma grande fenda que se estende por 4,8 mil quilômetros da Síria até Moçambique, na África, onde 2 placas tectônicas que se separaram há 35 milhões de anos volta e meia se roçam. A falha passa por baixo do Mar Vermelho, do Mar Morto, do Rio Jordão e do Mar da Galileia. Preocupados com as possíveis consequências de um tremor de terra mais contundente, as autoridades israelenses prepararam um relatório apontando cenários e soluções. Se Israel for alvo de um terremoto de 7,5 na escala Richter, 17 mil pessoas poderão morrer. As cidades mais atingidas seriam Tiberíades, Haifa, Bet-Shemesh e Eilat. As palestinas seriam Jenin e Nablas. Mas toda a região sentiria o tremor. Se acontecer alguma coisa desse estilo, o cenário será o de incêndios generalizados que podem se espalhar rapidamente, engarrafamentos gigantes nas estradas que não deixarão os bombeiros e as ambulâncias passarem. Imagina Moshe Al-Rivak, ex-comandante do Corpo de Bombeiros da região norte de Israel. Será uma catástrofe. Apesar do histórico de terremotos,
Israel não parece preparado para um grande abalo sísmico. Segundo Gadi Ophir, presidente da Associação por Melhores Moradias, 60% dos prédios e casas do país não aguentariam um terremoto forte. Desde 1980, Israel tem um estatuto que obriga arquitetos a planejarem novos edifícios que resistam a tremores. Mas nem todos seguem as diretrizes à risca. Fora isso, a grande maioria das construções anteriores à década de 1980 não foi reforçada, apesar de, em 2005, o governo ter estabelecido um plano pelo qual empreendedores recebem incentivos para reformar prédios antigos. Só 1.500 dos 96 mil prédios que precisam de reforços foram restaurados. Até agora, terremotos são imprevisíveis e quem diz o contrário está enganando o público, afirma o diretor-geral do Instituto de Geofísica de Israel, Yuri Frieslander. Houve casos no passado em que, por exemplo, houve uma mudança no nível das águas e poços antes de um tremor, ou que animais sentiram que algo estava para acontecer. Houve casos em que pequenos terremotos precederam um grande. O problema é que todos esses fenômenos são inconsistentes. Às vezes acontecem, mas nem sempre. Segundo um estudo do Centro de Pesquisas Geológicas de Israel, caso um grande tremor volte a abalar Israel, os locais sagrados da Cidade Velha de Jerusalém serão alguns dos mais afetados, já que foram construídos em cima de camadas de detritos deixadas por milênios de disputas territoriais, não sobre terra sólida. Jerusalém também é repleta de labirintos subterrâneos, cisternas e túneis. O estudo sugere que as autoridades precisam reforçar as estruturas de locais como a Igreja do Santo Sepulcro. Outro local em perigo é a esplanada da Mesquita, ou Monte do Templo, coração do conflito entre judeus e árabes na Terra Santa. É lá que ficam, hoje, duas das mais sagradas mesquitas para os muçulmanos, a de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, e também o Muro das Lamentações, lugar mais importante para o judaísmo e onde, há 2000 anos, ficava o Templo de Herodes e, antes dele, o Templo de Salomão. O terremoto e a crença bíblica. A mesquita de Al-Aqsa, construída em cima do Templo de Salomão, foi seriamente danificada ou destruída em 4 ocasiões: 749,1033, 1546 e 1927, ano em que grande número de casas desabou em Jerusalém, Hanli, Tiberíades, Jericó e Nablas. Pelo menos 500 pessoas morreram. Vários hotéis novos ruíram e a ponte Aleme, na fronteira com a Jordânia, caiu sobre o rio Jordão, interditando a passagem por quase um dia. Estudiosos da Bíblia acreditam que terremotos estão por trás de alguns dos principais relatos da destruição de Sodoma e Gomorra, que ficavam justamente em cima da falha sírio-africana, às margens do Mar Morto, por volta de 1900 AC, da queda das muralhas de Jericó, 1400 AC, e outro grande tremor na área de Qumran, adjacente ao Mar Morto, causando a morte de 10 mil pessoas. Segundo escreveu o historiador Flávio Josefo, seria o terremoto de 1927 também uma profecia apocalíptica por Jerusalém. Os muçulmanos alegam ser a mesquita de Al-Aqsa, a mesquita onde Maomé subiu aos céus, mas temos informações que essa mesquita já foi destruída por terremotos como nos séculos 16 e 20. Será que estamos a caminho de outro terremoto, como esse? Ao contrário da mesquita de Al-Aqsa e o Santo Sepulcro, o Muro das Lamentações, o Kotel Amaravi ainda está de pé, demonstrando que nem todas as pedras foram destruídas, resistindo ao tempo e aos terremotos. Mas será que o Kotel vai resistir a mais um terremoto? Segundo Flavius Josephus. Segundo Flávio Josephus, o terremoto do ano 31 antes da era atual, durante o reino de Herodes o Grande, matou 10 mil pessoas. Uma escadaria em Qumran, onde foram encontrados os primeiros papiros do Mar Morto, guarda a rachadura inequívoca causada pelo sismo de 31. E existe o registro de muitos outros, como nos anos de 1160, 1267, 1534, 1834 e 1906, todos alterando o curso do Rio Jordão. Os terremotos mais devastadores em Jerusalém aconteceram em 15 de 1546, já parte do Império Otomano, com 67 na escala de Richter, quando o domo da Igreja do Santo Sepulcro colapsou.
Dezenas de prédios vieram abaixo, e a mesquita do Domo da Rocha sofreu danos gravíssimos. A mesquita de Al-Aqsa foi seriamente danificada ou destruída em 4 ocasiões: 749,1033, 1546 e 1927, ano em que grande número de casas desabou em Jerusalém, Hanli, Tiberíades, Jericó e Nablas. Pelo menos 500 pessoas morreram. Vários hotéis novos ruíram e a ponte Alembe, na fronteira com a Jordânia, caiu sobre o Rio Jordão, interditando a passagem por quase um dia. É curiosíssimo o grande número de eventos sísmicos acontecidos na mesma data, 1º de janeiro. A maioria dos terremotos históricos da região ocorreram nos 2 primeiros meses do ano, no inverno. Se gostou, curte e compartilha. Obrigada e até próxima.